Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou só fazer um teste de som aqui para ver se tá tudo certo e a gente começa. Tudo certinho. Estamos aqui mais uma quinta-feira para fazer uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje eu trouxe um tema que, na verdade, é mais um estudo, né, do que uma reflexão, para que a gente possa compreender melhor essa questão dos corpos espirituais. Esse é o nosso tema, então, os corpos espirituais. Eu vou trazer uma visão bem ampla de várias correntes científicas, filosóficas e também religiosas, e vou trazer a visão espírita também, obviamente, né? Para iniciar, então, vamos fazer uma oração, pedindo espiritualidade divina, pedindo aos nossos mentores abençoados que possam nos conduzir nesse momento, que possam abrir nosso entendimento para tudo que vai ser dito, para que eu possa ser um instrumento da espiritualidade nesse momento, para poder trazer esses conhecimentos até todos nós, inclusive para mim mesma, para que tudo fique lúcido para a gente, né? Para que tudo fique claro. E qualquer dúvida que vocês podem perguntar aí pelo chat, que eu vou dando uma olhadinha aqui. Assim é, que assim seja. Gratidão a todos. Nós estamos aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, em Varginha, Minas Gerais, para falar então sobre a questão dos corpos espirituais. Vamos lá, então, vou compartilhar com vocês aqui os slides. Essa reflexão de hoje, ela também foi feita a partir de uma psicografia que eu recebi do meu mentor espiritual, chamado Emmanuel, em 2015. E, então, assim, ele conduziu muito a toda essa fala, né? E eu fui trazendo informações daquilo que eu fui pesquisando sobre essa questão. Então, vamos lá. Peraí, que acho que não tem que estar. Eu não coloquei no início, só um minutinho. Isso, agora sim. Vai. Não, ainda não. Acho que agora vai dar. Então, Emmanuel começa falando assim: que a paz de Jesus esteja convosco, que a vida seja plena, que os homens entendam que viver é um ato de amor, de coragem, de desprendimento. Entendam que viver é acreditar que Deus está dando uma oportunidade única de crescimento da alma. Que estar vivo no corpo físico é estar próximo da essência material, que é a oportunidade de redenção para todos os que aqui na Terra estão. Viver é um ato de amor. Estar encarnado é um ato de coragem. Então, esse foi o início da psicografia que Emmanuel enviou nesse dia para mim. Viver é um ato de amor. Estar encarnado é um ato de coragem. Estamos encarnados aqui na Terra, dentro de um corpo físico extremamente material, e esse corpo físico nos impulsiona também a necessidades materiais. E todas essas necessidades, elas são provenientes daquilo que a gente precisa aprender. Nós fazemos as nossas escolhas aqui na Terra e vamos nos desprendendo ou nos prendendo mais da matéria a partir dessas escolhas que a gente vai fazendo. A gente precisa sempre lembrar do amor, né? Que é o ensinamento máximo de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que primeiro nós éramos instintos, depois sensações, depois sentimentos. Nós estamos saindo das sensações e indo em direção aos sentimentos. E o sentimento máximo é o amor. Isso também está no Evangelho, né? Do sentimento do amor que vai surgir todos os outros filhos dele, todos os outros sentimentos que são filhos do amor, né? A benevolência, a caridade, a compaixão, todos os sentimentos que a gente precisa para viver bem na Terra. Então, vivamos, né, o melhor possível
enquanto encarnados nesse corpo material que nos foi emprestado com tanto amor pela Terra. Todo o nosso processo de corporal é um processo bem elaborado e nós temos esse corpo físico como empréstimo da Terra, né? Nós, quando estamos dentro do ventre da nossa mãe, nós puxamos da Terra o fluido cósmico universal para fazer com que o nosso corpo físico possa ser formado. Então, e quando vamos embora da Terra, esse corpo físico e o duplo etérico, que nós vamos ver agora, né, essa questão dos corpos espirituais, são os corpos materiais que ficam na Terra. São aqueles que são emprestados para a gente somente mesmo enquanto a gente está aqui, encarnado. Então, a materialidade é um estado, ela não é o ser. A gente passa por aqui e depois a gente volta para casa. E enquanto a gente está aqui com esse corpo, com esse empréstimo tão lindo que a Terra dá para a gente precisa valorizar. E a melhor forma de valorizar é buscar sempre o amor, né? E ter coragem para viver nesse corpo, e ter coragem para poder trabalhar as nossas debilidades, exercitar as nossas virtudes para poder alcançar a evolução. Sempre nesse sentido da evolução. A evolução ela é um fato, não existe involução, sempre evolução. Mas e quando a gente está nesse corpo físico, é bem difícil, muitas vezes, porque alguns apelos materiais eles acabam se tornando bem fortes, e nós é que temos que perceber o quanto eles são ou não importantes para a nossa vida. Então vamos lá falar desses corpos que nós temos aí, né, espirituais. O homem setenário. Os corpos espirituais, corpos ou dimensões psíquicas, níveis mentais ou consciências, são termos que vêm sendo usados para expressar a constituição do homem em sua plenitude. São vários os corpos que nos acompanham em uma vida que efetivamente é uma jornada de aprendizado. Então, a gente vai usar a teoria dos 7, né, dos 7 corpos. Mas existem culturas que defendem que nós temos 9 corpos, outras culturas que defendem que nós temos 13 corpos, não importa. O que é importante é a gente ter consciência que o corpo físico não é o único, né? Que nós, quando partimos da Terra, nós somos um ser imortal e nós continuamos, nós temos uma continuidade. E essa continuidade ela vai ser possível porque nós não temos somente o corpo físico, porque nós temos outros corpos espirituais. 7 componentes interpenetrados. Os mais diáfanos ocupam a mesma porção espacial dos mais densos, perfeitamente definidos, mas vibrando em dimensões espaciais diferentes, onde as propriedades, funções e manifestações são distintas. Hindus, egípcios, chineses, essênios, hebreus e outros povos sábios do Oriente estudam os 7 corpos energéticos. O esoterismo, a teosofia e outros ramos do ocultismo e algumas religiões orientais aceitam essa divisão. Nós sabemos bem, né, quando lemos o livro A Caminho da Luz, que os hindus e os egípcios são povos que vieram de Capela, os hebreus também, né? São povos que vieram exilados de Capela, porque eles eram bem rebeldes no momento em que Capela estava passando por uma fase de provas e expiações para regeneração. E esses seres ainda não estavam prontos para a regeneração. Então, eles foram exilados para a Terra para poder compreender o quanto era importante a questão de estar vibrando no bem, de estar vibrando no amor. E eles trouxeram para a gente uma evolução fenomenal, né? A Terra estava ainda num processo de entrar em provas e expiações, e eles trouxeram para a gente coisas que a gente nem imaginava. A escrita, né? a matemática, a medicina.
Então, as construções, a parte de engenharia, de arquitetura, foi assim, uma evolução brutal para a Terra. E esses povos, eles dividem os corpos, né, espirituais em 7 corpos. Os chineses já eram povos da Terra mesmo, né? São terráqueos, povos que habitavam a Terra quando os exilados de Capela chegaram aqui. Isso tudo está lá no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier. Então, esses povos que nós respeitamos, né, que nós entendemos como povos também com uma evolução muito grande nessa linha espiritual, dividem aí os corpos em 7. Vamos ver de que maneira. Então, ele tem aqui, ó. Vamos ver de baixo para cima, né? Então, a gente tem o quaternário inferior, é o corpo físico, que é composto pelo corpo físico, efetivamente, e pelo etérico ou vital. Depois, a gente tem o corpo astral, que é chamado de perispírito pelo espiritismo, e o corpo mental, concreto ou inferior. Aí, o espiritismo, André Luiz, divide os corpos em 5. Seria esse corpo físico, duplo etérico, perispírito, o corpo mental e o espírito, efetivamente, certo? Então, e essas outras teorias, elas dividem, então, esse corpo superior, ou essa tríade superior, em 3, que seria o corpo causal, a mental abstrato ou superior, o búdico e o átmico. Vamos ver, então, o que cada um desses corpos vão trabalhar dentro do nosso sistema. Então, da mesma forma que a potência da energia que sai de uma hidroelétrica sofre um descenso energético para acender uma lâmpada sem explodi-la, a energia vinda do espírito também sofre uma adaptação energética para poder agir nas diversas dimensões sem danificar os corpos que irá utilizar. Então, a gente tem, né, ali na hidroelétrica, olha lá, a diminuição da potência, né, da potência dela para chegar na lâmpada. E é isso que vai acontecer também com o nosso espírito. Por isso que a gente precisa desses envoltórios para o espírito, para que ele não chegue a explodir o nosso corpo físico. Nosso corpo físico não seria capaz de envolver o espírito, somente o corpo físico. Então, precisa dessas várias capinhas anteriores para chegar no corpo físico e o espírito está lá protegidinho, né? E o nosso corpo físico dá conta de abarcar esse espírito dentro dele. Então, aqui a gente tem um gráfico, né? Está mostrando aqui a energia do espírito. Se a potente energia que é criada pelo espírito chegasse diretamente aos corpos mais densos, iria desintegrá-los. Por isso, o espírito, para atuar em dimensões mais densas, se reveste de corpos que diminuem a sua potência energética. Ok? Então, é para isso que esses envoltórios servem. Nós ainda somos espíritos aqui encarnados na Terra com uma evolução espiritual muito, muito básica, né? Muito basiquinha. A gente está lá no primário, vamos dizer assim, do conhecimento de tudo que é, né? E então, por isso a gente precisa ainda dessa densidade material para poder ir aprendendo no passo a passo e evoluindo série a série. Vamos pensar na Terra como uma grande escola e no universo, né, como a passagem de uma série ir para outra. Então, a gente está lá no primário ainda, sendo alfabetizado, vamos dizer assim, nas questões da espiritualidade, nas questões de tudo que é, de tudo que existe, de tudo que é realmente. Então, como nós ainda precisamos desse aprendizado mais denso, precisamos desses envoltórios todos para que o nosso espírito fique guardadinho lá e vá também aprendendo, porque conforme a gente vai se desenvolvendo nesse aprendizado, o nosso espírito vai se aprimorando, mas ele tem uma energia brutal, assim, uma energia muito, muito forte, que vai se expandindo. E dentro só do corpo físico, essa energia não conseguiria ficar condensada. Os 7 corpos espirituais, então. A gente começando aqui
de baixo para cima, né? A gente tem, então, o corpo físico, que é esse corpo bruto aqui de carne que nós temos. Depois a gente tem o corpo vital, ou corpo etérico, chamado de duplo etérico, né, pelo espiritismo. O corpo astral, emocional ou perispírito, chamado de perispírito pelo espiritismo. E o corpo mental. Esse aqui é considerado o quaternário inferior, ou ego, ou personalidade. No corpo mental fica guardado todas as nossas experiências, tudo que a gente vivenciou em todas as encarnações que a gente teve. Esses aqui, né, foram definidos por André Luiz. E aí, o próximo é definido por André Luiz como espírito. E essas teorias, né, filosóficas e também dentro das outras religiões egípcias, enfim, dividem isso em três. O mental superior, que é em forma de chamas. O búdico, que tem essa forma aqui, ó, alma consciencial, pequeno sol, alma intuitiva, ponta de lança, alma moral, sol em chamas. É o corpo búdico. E a alma ou espírito, que é a esfera multifacetada, é o átmico. Esse aqui é a nossa essência máxima, certo? É o nosso ser em si, segundo essa teoria aqui. Então, essa é a tríade superior. Esquema da composição do homem, almas secundárias ou aerossomas. Então, mais uma vez, né, essa divisão toda aí, com mais algumas explicações. Então, a gente tem o corpo físico, o único elemento estudado pela ciência oficial da Terra. Esses outros aqui ainda não são estudados pela nossa ciência. A medicina leva em conta o corpo físico, a psicologia leva em conta o corpo físico, todas as teorias, né, desenvolvidas na Terra, científicas, levam em conta somente o corpo físico. Já existem muitas correntes da medicina que são espiritualistas, independente se são espíritas ou não, que são espiritualistas, que trabalham já com essa perspectiva de algo além do corpo físico. E isso está sendo muito interessante, porque aí vai trabalhar toda a parte emocional de uma maneira mais aprofundada, né? Então, a gente tem aí, né, aqui uma outra divisão desse livro aqui, a alma ou o princípio fluídico do hiperfísico. Então, a gente tem os elementos constituintes da alma do corpo físico, alma inteligente, que é o corpo mental, alma sensitiva, que é o corpo astral, e alma vital, que é o duplo etérico. Então, corpo físico, duplo etérico, o corpo astral seria o perispírito, e o corpo mental. Depois a alma causal, é o elemento misto, unindo os elementos superiores espirituais aos elementos inferiores anímicos. Então, é o que vai fazer a união aqui. Depois, alma moral, alma intuitiva, alma uma consciência consciencial. São os elementos constituintes do corpo do espírito. E o espírito em si, princípio fundamental, dominado, todo o agregado humano em relação com o plano divino. Ok? Então, aqui a gente tem uma outra divisãozinha. Os 7 corpos ou níveis de consciência. Então, vamos lá, os corpos materiais, o físico e o corpo etérico. Esses aqui são os que a gente recebe como empréstimo quando a gente reencarna na Terra. Vamos falar da Terra, que é onde a gente está reencarnado, né? A gente está encarnado na Terra. Então, isso aqui a gente recebe no ventre da nossa mãe, a gente utiliza até a gente desencarnar, certo? Então, esse é o corpo que é efêmero, que é o que fica na Terra, é o que tem começo, meio e fim. Aí o corpo espiritual, corpo astral, que seria aí o perispírito, e o corpo mental inferior, que seria o corpo mental. Mutáveis, renovam-se a cada encarnação. Esses daqui, a gente, quando desencarna na Terra, a gente vai com esses. Mas lembra que o perispírito é plástico e ele vai se moldar ao corpo físico que a gente vai receber na próxima encarnação? Então, isso que vai acontecer. Então, esse aqui é o ego quaternário inferior e a personalidade. Aí a gente tem essa outra parte aqui, que são os fixos sempre os mesmos. Esse aqui não se modificam nunca.
Então, esses aqui, os dois primeiros, corpo físico e duplo etérico, a gente só tem quando está reencarnado na Terra. Esses aqui, quando a gente desencarna da Terra e vai para o mundo espiritual, a gente leva, mas eles são mutáveis porque o perispírito é plástico. E o corpo mental, ele vai sempre recebendo informações, ele tem essa forma ovoide, e vai sempre recebendo informações e vai se modificando com essas informações que ele vai recebendo. Essa parte aqui é a nossa parte fixa. É isso aqui, é a nossa essência, é o que a gente é. Então, é isso aqui, tudo que o André Luiz chama de espírito, né? Então, são os corpos espirituais. O mental superior, o búdico e o átmico. Essa aqui é o eu, é a tríade superior, é o indivíduo. Visualização de cada um dos corpos. Então, vamos trabalhar um por um agora. O corpo físico é a nossa concha física, corpo carnal, corpo exterior, corpo mortal, corpo somático, soma, habitat físico, é a carcaça de carne, instrumento de suporte passivo. É uma ponte viva aberta para a natureza material do mundo. É o veículo que permite a atuação do espírito na matéria. Então, esse aí pertence ao quaternário inferior ao ego ou personalidade. É esse aqui, materialzão, que a gente vê, que a gente toca, que a gente abraça, que a gente, né, tem o contato aí quando encarnado na Terra. Composto de energia inerente ao planeta. Então, é o que eu falei, quando a gente reencarna num determinado planeta, a gente vai absorver o fluido cósmico universal daquele planeta. E esse corpo físico e o duplo etérico vão ser feitos, então, da energia deste planeta que a gente está encarnando. Então, no caso aqui, da energia da Terra. Por isso que quando a gente desencarna, fica na Terra. É o que é da Terra, fica na Terra. Nele somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos, níveis ou subníveis da consciência, em forma de doença, de desajustes ou desarmonias, que são simples efeitos e não causa. Então, assim, quando a gente somatiza, por exemplo, a gente teve um desencarne numa vida anterior com um tiro no coração, por exemplo, e a gente não conseguiu superar isso. Então, aquilo fica gravado no perispírito. Quando a gente reencarna novamente, isso vai estar lá somatizado e vai ser transferido para o nosso corpo físico, né? E a gente nasce, por exemplo, com um problema de coração ou com uma dor muito grande no coração. Assim também, com as nossas emoções, quando a gente vai vivendo na Terra e vai tendo emoções que a gente não consegue dar conta, a gente vai somatizando isso, primeiro no emocional, que então vai disparar no perispírito e vai vir para o corpo físico. O corpo físico é o para-raio de tudo isso que a gente vai sentindo. Nós o perdemos com o fenômeno da morte, né? A gente perde o corpo físico com o fenômeno da morte. O corpo físico é o envelope do princípio pensante, que vemos nascer, crescer e morrer. É o suporte material de quem o espírito se utiliza quando encarnado para ajudá-lo em sua evolução. O corpo etérico. Outros nomes: duplo etérico, duplo vital, lastro do psicossoma. É o agente intermediário entre o perispírito e o corpo físico. É a camada mais próxima ao corpo físico, certo? Então, a gente tem o corpo físico e o duplo etérico. Propriedade: dar e manter a vida ao corpo físico, sustentando sua harmonia. É no duplo etérico que fica lá armazenado a quantidade de fluido cósmico universal que vai ser necessário para que a gente faça com que a nossa encarnação aconteça. Então, quando a gente nasce, a gente recebe um tanto lá de fluido cósmico universal. Esse tanto de fluido cósmico fica armazenado aí no duplo etérico. E a gente vai gastando isso conforme a gente vai vivendo. Então, se a gente tiver abusos, né, no corpo físico, por exemplo, com vícios, né, seja esse vício qual for, com sofrimentos muito grandes que a gente entra, com sentimentos negativos, tudo isso vai gastando muito duplo etérico. E muitas vezes a gente desencarna antes do período que a gente programou, porque a gente vai gastando esse
fluido cósmico mais rápido do que a gente deveria gastar se a gente vivesse harmoniosamente. Por isso, a gente chama de suicídio indireto, porque a gente utilizou muito mais duplo etérico em menos tempo que a gente tinha programado. Então, pessoa que fuma muito, pessoa que bebe muito, a pessoa que tem muitos sentimentos negativos e vai gastando esse fluido cósmico além do necessário dentro de uma encarnação, é considerado suicida indireto justamente por esse motivo. Associado à produção do ectoplasma. É de estrutura extremamente tênue, matéria quintessenciada, muito sutil, fluido, muito depurado. E é esse ectoplasma que a gente tem armazenado no corpo etérico ou no duplo etérico, que a espiritualidade precisa, né, do médium para poder utilizar nos trabalhos, porque a espiritualidade podia muito bem fazer tudo sozinha. Mas ela precisa da gente por quê? Porque os espíritos menos evoluídos, eles reconhecem alguém que chega perto deles pela presença do ectoplasma. Então, a espiritualidade superior utiliza o nosso ectoplasma para poder atuar junto a esses espíritos menos evoluídos, na mesa mediúnica, quando a gente está dormindo e vai trabalhar em algum lugar, né? Quando a gente é convidado a trabalhar aí pela espiritualidade superior. O duplo etérico, então, vou voltar aqui, parou. É chamado de duplo etérico porque é confeccionado de dois éteres. O éter do espaço, do meio físico em que vivemos, acasalado ao éter que desce dos planos superiores, onde termina o mundo físico e começa o espiritual. O simplesmente é chamado de corpo etérico. Também é chamado de corpo vital, porque funciona como um centro de absorvência e transmissão do energismo vital no meio ambiente, própria para a preservação da vida, alimentando o corpo físico concomitantemente ao corpo astral. Então, é isso que eu falei. Fica armazenado ali dentro do duplo etérico a quantidade de fluido cósmico que a gente necessita para poder expandir, para poder viver aí dentro da nossa perspectiva de vida. O primeiro éter, alma vital, vitalidade plânica, energia ou prana para curar, aliviar ou prevenir doenças, produz o talhe do corpo físico, estrutura tênue, invisível, de natureza eletromagnética densa. O duplo etérico tem a função de estabelecer a saúde automaticamente sem a interferência da consciência. Possui individualidade própria, mas não tem consciência. Está ligado à doação, à exteriorização das energias. Tem importante papel nas terapias energéticas. É muito confundido com perispírito ou corpo astral, mas é no corpo etérico que se situam os chakras, ou centros de força. O corpo etérico é o mediador ou o elo plástico entre o corpo físico e o astral, ou conjunto perispíritico. Essas ligações acontecem ou se fazem por cordões ligados aos chakras ou centros de força. Então, os chakras ou centros de força é que vão fazer essa ligação, né, do corpo do perispírito com o corpo do duplo etérico e também com o corpo físico. Então, essa ligação vai ser feita pelos chakras aí, que vão passando os cordões para que essa ligação possa acontecer. Só um minutinho que eu vou tentar mandar o link aqui, porque tem uma pessoa querendo assistir, mas não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo, né? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá então. Os chakras do corpo físico e os chakras do corpo sutil. Olha que interessante isso aqui.
reparem que os chakras eles são necessários para determinados corpos, mas não para todos. Então, quanto mais etéreo é o nosso corpo, menos ele tem necessidade de alguns chakras. Por exemplo, o chakra básico é o chakra de ligação com a Terra, com o planeta que a gente está reencarnado. Então, ele está lá só no corpo físico, olha lá. No corpo etérico, ele já não é necessário. No perispírito, a gente vai perder os dois que são os mais ligados à Terra. Tá vendo? E a gente vai diminuindo a quantidade de chakras até a gente ficar somente com o chakra coronário, que é o chakra que é a ligação nossa com o mundo espiritual. Então, eu acho isso aqui bem interessante para a gente poder perceber, né? Essa questão dos chakras. A gente tem 7 quando a gente está, 7 centros de força assim, muito fortes, quando a gente está encarnado. Quando a gente vai lá no duplo etérico, o básico já não tem. Quando a gente desencarna, esses 2 aí que são a ligação direta com a Terra, eles desaparecem. Então, é muito interessante essa visão aí que a gente pode perceber dos chakras até o último corpo que a gente tem. O segundo éter é constituído de ectoplasma, sua base é o éter cósmico e, como composição exterior, o éter físico emanado do próprio planeta Terra e elaborado no fantástico laboratório Homem e Espírito. É fundamental para a sintonia mediúnica, foi o que eu disse para vocês. É exatamente do ectoplasma que a espiritualidade superior precisa para fazer os trabalhos mediúnicos. A espiritualidade superior, ela já não tem todos os chakras, ela já não tem essa ligação direta com a Terra. Então, ela precisa do médium justamente por ele ter essa ligação direta com a Terra e ter o ectoplasma no corpo etérico, no duplo etérico, certo? E aí a gente consegue contribuir com a espiritualidade superior, trabalhando junto àqueles irmãozinhos necessitados. E isso é caridade, certo? Então, a caridade ela vai ocorrer não só no plano material, ela também vai ocorrer no plano espiritual, quando a gente se coloca à disposição para poder ajudar irmãozinhos que estão perdidos, que ainda não conseguiram entender que desencarnaram, por exemplo, que ainda não conseguiram entender que eles estão em outro plano, que eles precisam sair dali, que eles precisam trabalhar em outras esferas, né? Que eles precisam ir para o mundo espiritual, até mesmo para poder reencarnar novamente, se for necessário, tudo isso. Um grande número de doenças e desarmonias são alojadas aí. As chamadas cirurgias astrais, via de regra, são realizadas nesse corpo. Vibra 1 centímetro acima do corpo físico. No desencarne, tem a função de drenar as energias residuais, aliviando descargas desnecessárias e evitando sofrimentos futuros nos charcos de lama ácida do baixo astral, onde o mesmo teria que drenar esses sedimentos negativos. Dissocia-se do corpo físico logo após a morte e, a seguir, dissolve-se em questão de horas. Então, ele vai ter esse trabalho também na hora do desencarne, de fazer esse desligamento do corpo com os outros corpos, do corpo físico com os outros corpos, evitando que esse corpo físico sofra mais, sinta dor, e que o corpo, né, os outros corpos aí, mais astrais, entrem nesse sofrimento também. Corpo astral, que é chamado de perispírito pelo espiritismo. Outros nomes: corpo emocional, perispírito, corpo espiritual. Perispírito do grego, em torno de. É o MOB, modelo organizador biológico do corpo físico, ou seja, estrutura esse corpo. Ele é moldável, ele é plástico, ele vai se adaptar ao corpo físico que a gente vai receber mais para frente, né? Nessa encarnação. Então, por isso que ele é um modelo organizador biológico. É o agente intermediário entre o corpo mental e o corpo físico, sendo o invólucro espiritual mais próximo a ele. Então, o corpo mental, ele tem aquela forma ovoide que a gente viu. E o corpo mental, ele guarda todas as nossas memórias de todas as nossas encarnações,
das vidas paralelas, nos universos, multiversos e também na Terra. Então, o perispírito ele vai ser o agente intermediário entre o corpo mental e o corpo físico, no caso do etérico, e o corpo físico efetivamente. É com esse corpo que os espíritos vivem na dimensão astral. Quando a gente desencarna, a gente deixa na Terra o duplo etérico e o corpo físico. E a gente leva, então, a partir do perispírito, né, os outros corpos todos, de perispírito para frente. É de extrema importância para as comunicações espirituais. Quando a gente visualiza um espírito, por exemplo, né, quando a gente tem o dom da visualização, a gente tem a gente visualiza, então, o perispírito, né? Quando um espírito é evidente, o que ele vê? Ele vê o perispírito, e o perispírito é moldável. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque como o perispírito é moldável e existem espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos que ainda não conhecem o mal, na verdade, que eles não conhecem o bem, muitas vezes eles se moldam de forma diferenciada para poder enganar, né, os espíritos, os espíritas, os médiums menos avisados, certo? Por isso que é muito importante a gente conhecer a mediunidade para poder aprender a lidar com essa mediunidade que a gente tem. Porque os espíritos zombeteiros, os espíritos brincalhões, os espíritos que ainda não conhecem o bem, muitas vezes se moldam como um parente nosso, como um amigo nosso que desencarnou, para vir falar coisas e, às vezes, ele está zombando da gente. Então, é necessário a gente ter um amadurecimento da mediunidade para poder, então, realmente poder dizer que a gente viu isso ou aquilo, que a gente ouviu isso ou aquilo. É muito importante isso, né? Porque nem tudo é o que parece ser. A gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Muito além do olho físico e desse olho mediúnico aí. Por isso que a gente precisa estudar bastante e se aprofundar na mediunidade. Então, o corpo astral ou emocional, sensibilidade geral, instinto, emoções passionais. Primeiro, invólucro espiritual, mais próximo da matéria, facilmente visível por clarividentes. Então, quando a pessoa é clarividente, quando a pessoa é médium vidente, é o perispírito que ela vai ver. É o MOB, ou seja, modelo organizador biológico. É o molde que estrutura o corpo físico. É a partir do corpo físico que a gente vai ter nessa encarnação, o perispírito se molda a partir dele. Quando a gente desencarna, o perispírito pode escolher ficar no mesmo molde, mas ficar mais novo, por exemplo, ficar mais bonitinho, ou ele pode escolher uma encarnação anterior para se moldar naquela maneira como ele era antes. Então, ele tem essa plasticidade, ele tem essa mobilidade. Observável por fotografias, vidência, moldagens, impressões digitais, táteis e aparições fantasmagólicas, aquelas coisas que as pessoas veem. Eu vi um fantasma, era o perispírito que estava ali, né, de alguém, passeando e a pessoa conseguiu ver. Às vezes ele é captado até mesmo por fotografias. Tem função da sensibilidade, dor ou prazer, registro das emoções sobre vontade, desejos, vícios, sentimentos, paixões, que neles são impressos pela força do psiquismo. Então, aí no perispírito ficam gravados todos esses registros que a gente vai trazendo vida após vida, seja essa vida na Terra, ou em outros planetas, ou em vidas paralelas, não importa. A gente vai trazendo esses registros que ficam marcados no perispírito. Como eu dei o exemplo, né, há pouco, por exemplo, a pessoa recebeu uma flechada no coração, né, morreu por causa daquela flechada, não conseguiu compreender aquilo, não conseguiu se desprender daquele momento de dor. Provavelmente, na próxima encarnação, o perispírito vai voltar com aquele sentimento, a pessoa volta com um problema de coração, por exemplo, né? Ou emoções, a pessoa passou por muito medo, por muita privação numa vida, em outra vida ela volta já com esse medo. Então, a gente tem reflexos de vidas anteriores que ficam gravados no perispírito e isso vai refletir na vida atual da gente.
Esse corpo é utilizado no mundo espiritual para incorporar espíritos já desprovidos dele, tal como as incorporações mediúnicas. Quando acontece, na verdade, o que a gente chama de incorporação mediúnica não é um espírito entrar dentro do outro, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É a comunicação. Vai acontecer de perispírito para chegar no corpo físico do médium. Ele pode desencaixar, desdobrar do físico por anestesia, como alcoólico, droga, choque emotivo, da mesma forma que o duplo etérico. Então, na hora que o corpo físico lá está sofrendo um trauma qualquer, o perispírito vai se deslocar. Até mesmo na hora que a gente dorme, isso pode acontecer e muitas vezes acontece, né? O perispírito vai sair e vai ficar ligado com um cordão no nosso corpo físico. O corpo astral não possui a mesma densidade em todas as criaturas humanas. Separa-se facilmente durante o sono natural ou induzido, pela ação de traumatismos ou fortes comoções, bem como pela vontade da mente, por anestesia, como alcoólico. É com ele que, nos trabalhos com a técnica de apometria, projeções astrais conscientes ou por sonho, viajamos e atuamos no tempo e no espaço. Função: sede do instinto subconsciente. Permanece ligado ao corpo físico e duplo etérico pelo cordão de prata, certo? Então, a ligação que é feita aí do perispírito com o duplo etérico e o corpo físico, que são os corpos materiais, que são os corpos da Terra, é feita pelo cordão de prata, com o perispírito, que é o corpo que vai ficar mais próximo aí dessa parte física nossa. O cordão de prata é um cordão fluídico, próximo ao corpo físico, guarda estreita ligação com a epífise pineal, né, as glândulas que estão aqui no centro do nosso cérebro, e se ramifica por todo o organismo, com ligações profundas com os centros de força, que são os chakras, e o sistema nervoso. Em seu outro extremo, no corpo astral, se ligam aos vórtices de energia. Então, tá vendo? Olha, é ligado aqui, ó, pela glândula pineal, que é a glândula que vai fazer essa ligação nossa com o mundo espiritual. Então, como esse corpo aqui é um corpo astral, é através da glândula pineal que vai ser feita essa ligação do cordão de prata. É um elemento híbrido, biológico, mais etéreo, rompe definitivamente com o desencarne, o cordão de prata. Mantém-se ligado, ligando o corpo físico do etérico ao astral durante os desdobramentos. Então, quando a gente dorme e faz desdobramentos, isso é praticamente todas as noites, a gente fica ligado pelo cordão de prata aí o tempo todo. Na verdade, o cordão de prata é uma série de filamentos energéticos embutidos por toda a extensão interna do corpo físico. Quando o psicossoma se projeta, esses filamentos se distendem e se unem, formando, então, um feixe de energia que liga os dois corpos. Pode-se dizer que são mini cordões que se juntam num só. Os principais filamentos se distendem de 5 pontos básicos. Ventre, que é o chakra sexual, plexo solar, que é o chakra umbilical, baço, que é o chakra esplênico, coração, que é o chakra cardíaco, e cabeça, que tem aí os chakras que são a ligação com a espiritualidade. O coronário, que é no topo da cabeça, e o frontal, que é no terceiro olho. Se o psicossoma se apresenta bastante denso energeticamente fora do corpo, é bem provável que o projetor veja um grande filamento do cordão exteriorizando-se pelo plexo solar ou do peito, pois são áreas que contêm muito ectoplasma. Corpo mental inferior ou concreto, que é esse que tem a forma ovoide, né, e que vai ficar depois aí do perispírito. Função intelectiva, englobar as percepções que sensibilizam os 5 sentidos comuns ao homem terreno. É o corpo que engloba as percepções simples através dos 5 sentidos comuns, avaliando o mundo através do peso, cheiro, cor, tamanho, gosto, som, etc.
é o repositório do cognitivo. É o corpo cognitivo, cujo raciocínio é naturalmente seletivo e impressiona diretamente o sistema nervoso. Está diretamente relacionado com o ego inferior ou personalidade encarnada. É o primeiro banco de dados, onde a mente física busca as informações que precisa. Seu raciocínio é seletivo. Então, aqui a gente tem as informações guardadas de encarnações anteriores, de sentimentos anteriores que a gente teve, de coisas que a gente vem carregando, encarnação após encarnação, todos os aprendizados que a gente teve. E quando ele vai transmitir algum pensamento, ele vai transmitir isso através do perispírito para o chakra coronário, que vai enviar uma mensagem para o chakra frontal, que vai, então, enviar a mensagem para o nosso cérebro. Então, as lembranças que a gente tem, né, por exemplo, sei lá, alguma regressão que a gente faça, vem tudo lá quando a gente acessa o corpo mental. Essas lembranças de sofrimentos, de dores, coisas que ficaram bem gravadas em nós, estão gravadas lá no corpo mental. Corpo mental inferior ou concreto. Ele ainda pertence ao quaternário inferior, ego-personalidade. Alma inteligente, mentalidade, associação de ideias. Sua aura ovulada envolve todo o corpo. Pode ser registrado por fotografias ou percebido pela vidência. Essa parte que as pessoas chamam de áurea, né? Ele registra aquilo que, exterior à nossa pele, impressiona o nosso sistema nervoso. Está mais relacionado com o ego inferior ou personalidade encarnada. Este corpo, quando se em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais, tais como comodismo, busca desenfreada por prazeres mundanos, vícios, etc. Normalmente, sua forma é ovalada, mas pode ocorrer, em raros casos, uma forma triangular ou retangular. Tem cores variáveis, podendo desdobrar-se em 7 subníveis com os mesmos atributos que lhes são inerentes. É o responsável pelo raciocínio, o intelecto calculista e relaciona-se com as formas de vida física. É o responsável pelo domínio das emoções. Desdobra-se em 7 níveis e 49 subníveis de consciência. É a sede de todos os fenômenos de clarividência, telepatia e cognição. Então, aí no corpo mental que vai estar tudo isso aí. Reparem, né? A gente tem, corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental, nessa ordem. E os chakras aqui fazendo essas ligações. Agora, eu vou fazer o seguinte, na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre o corpo superior, porque a gente está aí com 10 minutos para o finalzinho, né? Não vai dar tempo da gente terminar. Então, a gente vai dividir em 2 partes esse estudo, nessa reflexão, e na semana que vem, então, a gente fala sobre o corpo mental superior ou abstrato, né? Que vai ser, então, segundo André Luiz, o espírito, que é dividido em 3 etapas aí, por essas teorias filosóficas, sociológicas e também, filosóficas e de outras religiões, como o budismo, como o hinduísmo e as religiões egípcias. Então, na semana que vem, a gente faz o término desse estudo, beleza? Combinado? Então, pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela companhia de todas as pessoas do Centro Espírita Francisco de Assis, de outros centros, simpatizantes, pessoas encarnadas e desencarnadas que assistiram aqui junto com a gente, né? E que vão assistir depois também. Muito obrigada pela companhia. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração.